Ei, gente, vamos para mais uma semana e a palavra desta semana é propósito. Queria que você fechasse os seus olhos e a gente vai falar com o Senhor por um pouquinho e conversar com Ele nesse dia, para mais essa semana que está começando. Feche os seus olhos. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. E te pedimos que o Senhor venha revelar aos nossos corações qual o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, qual o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Revela-nos, Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura em Romanos 1:1. Romanos 1:1. Diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus. Abre aí sua Bíblia. Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo era um homem que sabia qual era o propósito dele. Ele sabia por que ele estava aqui. Ele sabia porque Jesus separou ele. Não sei se você sabe, mas se você conhece a história de Paulo, Paulo era um perseguidor da igreja, prendia cristãos, matava cristãos na época. Quando Estevão morreu, ele estava ali, ele assistiu à morte de Estevão e ele estava indo para Damasco com um documento para prender mais cristãos. E a Bíblia ainda fala em Atos que ele, tanto mulheres quanto homens. Então ele foi para lá com o propósito de ser esse vilão da história, de prender os chamados, aqueles que seguiam o caminho, diz assim em Atos 9. Depois, se você quiser conhecer mais um pouquinho. Então, quando ele estava a caminho de Damasco, veio uma luz e derrubou ele no chão. E ele caiu e ele perguntou, Jesus falou, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque antes ele se chamava Saulo. Aí ele falou, quem és tu, Senhor? Aí Jesus falou, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então Jesus, ele simplesmente fez Paulo parar, ele parou Paulo. A gente pode chamar esse encontro de um encontro transformador, porque Paulo, a partir do momento que ele caiu, ele teve esse encontro com o Senhor, ele foi prostrado ao chão, foi jogado ao chão e teve esse encontro com Jesus. Um encontro que veio mudar completamente a vida dele. Ali naquele dia ele ficou cego e foi levado pelos homens que estavam com ele para Damasco. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Então ele ficou ali num jejum total, esperando Deus. E Deus falou com ele que um homem chamado Ananias iria procurar ele. E esse homem realmente foi. Quando o Senhor chamou Ananias para ir falar com Paulo, ele temeu, ele ficou com medo. Porque ele sabia que Paulo tinha ido ali para prender os cristãos, para acabar com a raça de todos os cristãos da época. E Deus falou assim, Jesus falou com ele, vai porque ele está te esperando. Eu tenho um propósito na vida dele. Eu separei esse homem para levar o evangelho. Então ele foi transformado de um perseguidor para um perseguido. Então a gente vê toda a trajetória de Paulo, teve muitos açoites, muitas lutas, muitas batalhas, muitas prisões, muitos naufrágios, muita luta. Mas esse homem continuou firme em quê? No propósito que ele tinha. E aqui ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quando nós sabemos qual é o nosso propósito, nada tira a gente do caminho. Quando eu sei por que eu estou aqui, o que Deus quer fazer através da minha vida aqui nesse mundo, nada me tira dessa visão, desse propósito. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem as turbulências, vem os furacões na nossa vida, a gente dá uma balançada, mas a gente continua firme no propósito. Qual é o seu propósito? Você sabe?
uma coisa eu posso dizer para você. O seu propósito, Deus ele vai te preparando por um tempo. Há anos ele vai te preparando. Então, se você não tem definido ainda qual é o seu chamado, qual é o seu propósito nessa vida, comece a analisar a sua vida. Comece a pensar nas coisas que Deus colocou do seu lado. Por exemplo, se você tem um chamado, um propósito de alcançar vidas, você é um evangelista naturalmente. Então, como que você vai saber que o propósito do Senhor é que você seja esse evangelista? Porque evangelista, falar de Jesus, todos nós somos. Mas tem pessoas específicas que ele é naturalmente um evangelista. Deus vai preparando ele durante todo o caminho. E aquela pessoa que é esse evangelista que eu estou falando, ele fica louco para poder ter uma pessoa para ele falar de Jesus naquele dia. Qualquer um que chegar perto dele, ele vai estar ali falando de Jesus. Qualquer um que chegar perto dele, ele vai estar puxando o assunto para poder já ver se a pessoa conhece Jesus e ele já vai apresentar. Por exemplo, se você tem um chamado para pregar, o seu coração arde de vontade de falar para as pessoas, para multidões. O evangelista ele fica feliz com um só. O pregador de grandes massas, o coração dele arde para ele ver aquela multidão se rendendo aos pés do Senhor. Um monte de gente se prostrando e aceitando Jesus e sendo curados e sendo libertos. Você sente aquela necessidade de estar levando cura, libertação, salvação para a vida das pessoas. E às vezes você tem propósitos que às vezes não são grandes assim, um propósito simples. Por exemplo, eu e você, mulher. Qual é o nosso principal propósito? É a nossa família. São os meus filhos, são os seus filhos, é o seu marido, sua família, seu pai, sua mãe. O primeiro propósito é cuidar. Deus colocou em nós, mulheres, esse desejo de cuidar da família, de preparar uma mesa, um almoço bom, um almoço gostoso, uma comidinha que todos os filhos gostam. Às vezes, cada filho gosta de um tipo de comida e você vai fazendo cada comida daquele filho que ele gosta. E isso é um propósito, um chamado. Muitas vezes, você, como dona de casa, acha que isso não é propósito, isso é chamado, mas é sim. É propósito sim, porque se você estiver cuidando da sua família e você tiver filhos, esposo, feliz, uma família bem estruturada, se você leva o evangelho para os seus filhos desde pequenininho, desde quando eles estavam tomando banho na banheira, que você dava banho, você pegava aquele livrinho e começava a ler historinhas bíblicas para eles. Você sentar para brincar, para cantar com eles, ensinar o seu filho a cantar louvores ao Senhor desde pequeno, isso é um chamado, isso é um propósito maior. Deus te deu discípulos. Ele colocou na sua mão vidas para você discipular. É muito maior, muitas vezes, do que muitos evangelistas. Pensa na mãe dos grandes heróis da fé. Lembra-se da mãe de alguns dos heróis da fé. Pensa na mãe de Billy Graham. Pensa na mãe de John Wesley. Pensa na mãe de outros que... Por que esses homens foram assim? Será que eles não tiveram uma mãe ali presente que cuidou deles? A mãe de John Wesley, por exemplo, ela é famosa por isso, porque ela reunia os filhos e ensinava os filhos. As pessoas falam dela, do que ele tinha por trás, uma mãe que sempre ensinou e que sempre orou. Você tem um propósito, mãe, você tem um propósito de discipular os filhos que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes não são filhos naturais, são filhos espirituais. São filhos que você adotou, mas são filhos, são discípulos que o Senhor te deu. Presente que Deus deu dentro da sua casa para você discipular e enraizar. Quando você coloca essas crianças numa boa base, quando até a casa delas é feita firme na rocha, que é Jesus, nada vai abalar, nem seus filhos, nem sua família. Quando você dá essa estrutura para sua família, você como mulher,
como mãe, você como pai, como sacerdote da casa, quando você dá estrutura para dentro da sua casa, tipo como? Sentando com seus filhos, conversando com eles, ensinando a Bíblia, você pai, fazendo culto doméstico com seus filhos, ensinando os propósitos para os seus filhos, mostrando o que Deus fez na sua vida, mostrando quem Deus é na sua vida. Isso aí vai fazer uma grande diferença na vida dos seus filhos, na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você tem uma empresa e você tira um dia da semana para ter um momento com Deus, com seus funcionários. E isso ali vai fazendo com que eles vejam que tem algo diferente na sua empresa. Então, qual é o propósito que Deus colocou na sua vida? É falar do amor dele? É ser testemunha? É abrir a sua boca e falar de tudo que ele tem feito? Nosso propósito maior é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus aos quatro cantos dessa terra, aonde o Senhor te levar, para quem o Senhor colocar na sua vida. Paulo aqui, ele sabia que ele era servo, ele sabia que ele era chamado e ele sabia que ele era separado. Eu quero te dizer que você também tem esse mesmo propósito. Você é servo, você é chamado e você foi separado para um fim específico. E o propósito que Deus tem para você, Ele vai colocando ao seu redor. Aos poucos, comece a observar a sua vida, o seu dia a dia, as pessoas que Deus coloca no seu caminho. E eu quero te dizer, a palavra que eu quero que você, durante toda essa semana, esteja meditando, esteja procurando. Em cima de Romanos 1:1, você vai ler e você vai escrever o seu nome e vai falar: fulano, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Coloque o seu nome e veja o que Deus vai fazer através da sua vida, alcançando e falando e separando você, colocando você ao redor de pessoas para ajudar a vidas que estão ao seu redor serem transformadas. Simplesmente, muitas vezes, sem você falar nada. Simplesmente através do testemunho de vida que você dá, da sua alegria, da sua paz, do seu ânimo todas as manhãs, daquele bom humor que você tem. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus não tem mau humor, porque mal nenhum está na nossa vida. Então você tem que jogar fora esse mau humor. Você vai ser uma pessoa bem-humorada, acordar feliz, porque você tem um motivo de agradecer a Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele te deu esse dia, Ele te deu essa semana com essa palavra específica que é propósito. Se você não tem certeza de qual propósito, qual a finalidade sua, porque Deus está permitindo que você ainda esteja vivo aqui, qual é o propósito dele para você? Durante essa semana, eu quero te convidar a orar todos os dias. Pela manhã, você vai falar: Senhor, revela para mim qual é o seu propósito. Eu quero saber qual é o seu propósito na minha vida. Fala comigo, seja específico. O Senhor sabe como falar comigo para eu saber, eu entender, eu ter essa clareza. Eu preciso disso, Espírito Santo, porque a partir do momento que eu tiver focado e saber e tiver essa certeza de qual é o meu propósito aqui nessa terra, assim como Paulo, eu não vou me abalar diante das circunstâncias. Então, durante toda essa semana, eu quero te deixar esse exercício. Ore, pergunte para Deus, peça a Ele para ser bem claro, peça a Ele para te mostrar, para que alguém venha falar com você. Você foi criado para isso. Eu tive, durante um ano, um tempo de pausa, um tempo de renovo, um tempo de preparação, um tempo com Deus. Mergulhei com Deus nesse último ano e no sábado eu tive um privilégio que é de voltar a estar no altar, voltar a estar falando de tudo que eu vivo com Deus, de todo o amor que eu tenho por Ele, demonstrando tudo aquilo que Ele é em mim. E quando eu estava ali naquele altar, eu falei com Deus: Deus,
Eu nasci para isso. Eu nasci para estar ministrando aos corações de todas as pessoas que o Senhor tem para mim, ministrando sobre aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então eu quero que isso também aconteça com você. Você vai ter certeza, você vai ter plena convicção de qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. E isso vai encher o seu coração de alegria e de firmeza e de convicção. E nada, nem ninguém vai te abalar e vai te desviar desse propósito. Aleluia! Aleluia!